rezem ao Senhor para que o Senhor me abençoe. chiedendo la benedizione A per il oração suo do vescovo. povo pedindo ao Senhor que abençoe seu bispo. Facciamo in silenzio Façamos isso em la silêncio. preghiera di voi. Esta oração de vocês sobre mim. Seja muito bem-vindo você que está em casa. Deus abençoe. PHN é especial essa noite. Faz muito tempo que eu não paro um pouco para pensar em tudo que eu vivi. Já nem me lembro quando entrei nesse jogo de brincar, de ser feliz. Em meio a tantos desafios da vida, da verdadeira vida eu me afastei. Eu olhei no espelho e falei pra mim mesmo: tô cansado de errar. Ei! Faz muito tempo que eu não paro um pouco para pensar em tudo que eu vivi. Já nem me lembro quando entrei nesse jogo de brincar, de ser feliz. Em meio a tantos desafios da vida, da verdadeira vida eu me afastei. Eu olhei no espelho e falei pra mim mesmo: tô cansado de errar. Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Oh, oh, Faz muito tempo que eu paro um pouco para pensar em tudo que eu vivi. Já nem me lembro quando entrei nesse jogo de brincar, de ser feliz. Oh, em meio a tantos desafios da vida, da verdadeira vida eu me afastei. Eu olhei no espelho e falei pra mim mesmo: tô cansado de errar. Quero te abraçar de novo, yeah. Quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Yeah. Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Yeah. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Yeah. Oh, oh, Boa noite, galera PHN de todo o Brasil, de todo mundo. É uma alegria estar com você. Mas essa noite especial para todos nós, tá bom? Hoje é uma mistura dentro do coração da gente, né? De alegria. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Quanta coisa nós vivemos nessa semana aqui na Canção Nova, a casa aqui lotada em Cachoeira Paulista, o povo dando um espetáculo de evangelização, oração, de educação, tava lotado, gente, e todo mundo se respeitando, todo mundo, né, se ajudando aqui por esses dias. Então, bendito seja Deus por todos vocês que estiveram aqui na Canção Nova, nessa Semana Santa, que foi muito especial para nós. Pois bem, vivemos a Semana Santa, é Páscoa, já dizemos como PHN para você: Feliz Páscoa, Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Então nosso coração se alegra, mas também trazemos no coração
já, né, podemos dizer já essa saudade, né? Papa Francisco, hoje o programa vai ser todo voltado ao Papa Francisco, à sua memória, todo o seu legado, as experiências, tudo aquilo que ele causou nos jovens. O PHN, ele tem essa linguagem, né? Os jovens gostam muito desse desafio da busca pela santidade, e o Papa Francisco marcou muitos de nós, me marcou também. Eu vou falar um pouquinho aqui nesse programa, e esse programa tá cheio de gente, cheio de matéria, vídeos, VTs, que vão falar dessas experiências, pessoas que estão lá em Roma agora e estão acompanhando em loco tudo o que está acontecendo lá, envolvendo o funeral e, enfim, todo o acontecimento, todo o clima do Vaticano agora. Nós vamos entrevistar uma pessoa da comunidade Canção Nova, uma irmã querida que morou muitos anos, pegou não só parte do papado do Papa Francisco, mas também do Bento XVI. Então ela vai falar pra gente as suas experiências. Olha, o programa de hoje, eu aconselho você a ficar com a gente. O PHN, essa noite, vai ser para falar do Papa. Peter, o que tem a ver o PHN com a vida do Papa? Olha, nós vamos falar sobre as virtudes desse homem. Lembra dos 3 passos do PHN? Decisão, estado de graça e virtudes. O Papa foi um homem cheio de virtudes. E você vai ver, por histórias de pessoas que tiveram contato com ele, você vai ver as virtudes desse homem de Deus, viu? Maravilhoso, marcou uma geração, então vale a pena falar sobre ele, tá bom? Então, fica conosco nesse misto, que não é ruim não, tá? Essa realidade de vida, morte, vai acompanhar a gente até o final dessa passagem nessa terra. Então, alegria, Jesus ressuscitou, mas, puxa, a saudade, né? Se foi, passou uma fase, passou uma geração de pessoas, né? Uma geração marcada por um Papa que já não está no meio de nós. A gente acredita que já está mais juntinho do nosso Pai do céu, tá bom? Então, fica aí, você não perde por esperar, tá bom? PHN especial, Juventude e o Papa e a Juventude, beleza? É o tema do nosso programa de hoje. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aqui, os câmeras, parte técnica, iluminação, áudio, os câmeras, o pessoal do transporte, da limpeza, produção, muita gente. Tá aí a galera dos câmeras aí, dá um tchauzinho aí, os dois aí, ó. Aí, o Luciano mudou de escala, gente, tá aqui no PHN, um grande abraço. Tá aí, Luciano geralmente costuma estar no Sorrindo pra Vida, na parte da manhã, né? Mas agora tá tão especial o PHN que o Luciano veio ver aqui pra ver se tá tudo certo. Legal, gente, tamo junto. Aqui do meu lado esquerdo, Banda PHN, você viu, ó, tem lançamento da gravadora Canção Nova. Eu vou começar falando isso com ele aqui. Gabriel Correia, boa noite, mano. Meu irmão Peter de Laura. Tamo junto. Tamo junto. Mano, projetão novo lançando. Olha, a gente tá vindo de um tempo de um saudosismo do Papa Francisco, né? Minha esposa, Júlia, tá assistindo lá de casa, um beijo. Eu acho, né? Tá com os moleques dormindo lá. Mas o Joãozinho mandou uma mensagem no grupo lá, ontem cedinho, né? E eu acordei a Júlia, minha esposa, pra falar que o Papa tinha morrido. Na hora ela tomou um susto, assim, chorou, porque ela é jornalista aqui na Canção Nova e basicamente o jornalismo da Canção Nova fala sobre o Papa. Então ela ficou muito emocionada e eu até postei no meu Instagram lá uma foto da gente lá na Jornada Mundial. Em 2013 a gente estava lá, tocamos ainda como banda Conexa, né? E assim, cara, nossa, foi uma experiência viver a Jornada Mundial com o Papa, né? E hoje, tendo ele lá no céu, com certeza, né? E para nós aqui católicos é uma graça, né? Poder ter vivido na época em que vivemos contemporâneos ao Papa Francisco, né? É isso mesmo. Mas a nossa vida não pode parar, como você falou, né? A gente sempre vai ter essa realidade, assim como perdemos o Padre Jonas Abib, né? Agora perdemos o Papa, que tinham a mesma idade, né? Praticamente. Sim. Mas lançamento da gravadora Canção Nova, projeto Estúdio Canção Nova Live. É uma versão de algumas músicas que a gente já toca no nosso repertório. Já tocamos aqui no programa PHN, inclusive. Essa música que nós vamos tocar depois aqui, Terra Seca. Eu fiz uma versão de Templo Vivo também. Então, todas essas músicas estão lá no projeto Estúdio Canção Nova Live.
no YouTube da Música Canção Nova e em todas as plataformas digitais. No seu aplicativo de áudio favorito, procura lá, Estúdio Canção Nova, Gabriel Correia, e você vai achar lá. Ó, o Marcelo tá colocando lá no... Aí, Marcelo, obrigado. E é exatamente essa banda que tá tocando, inclusive eu tô com essa jaqueta ali naquele dia ali. Mas ficou muito legal esse projeto. De fato, com a cara. identidade do projeto, né? Primeira Legal. pessoa que postou isso aí foi o Peter. No dia lá ele postou um vídeo dessa produção. Foi no finalzinho do ano passado. E assim, cara, nós lá da gravadora Canção Nova, graças a Deus, né, estamos conseguindo trazer essa qualidade, né, tanto de vídeo como de áudio, cara. Ficou muito legal esse projeto. Não é particularmente é meu, mas todos os projetos que estão por vir aí, né, inclusive um acústico do Peter, clipe do Peter também que tá por vir aí, do hino, né? do PHN, exatamente. Graças a Deus, tá tudo lá no YouTube do Música Canção Nova. Então entra lá no YouTube, youtube.com/Música Canção Nova, tem tudo lá. E nas plataformas digitais, Música Canção Nova, Gabriel Correia e tudo mais. Ouvindo as músicas da Canção Nova, você ajuda o projeto da House. Fechou. Então o Gabriel vai estar aqui com a gente, vai cantar as músicas desse projeto, tá bom? Então, até na musicalidade, o PHN foi bem planejado para essa noite, tá bom? Boa noite pro João Paulo Rocha, faz tempo que não veio no programa, boa noite, mano. Rafael Esperança sempre está aqui. Cleuber Neves sempre está aqui. E aí tá aí o Rafael Esperança. E o João Abreu, que mudou a ferramenta de trabalho, meu parceiro. Boa noite, satisfação. Boa noite, meu amigo. Mudei. Mandar um abraço pro nosso querido Samuel, né? Hoje, segundo ele, eu virei o baixistinha. Samuel sempre marcando demais aqui. Ó, tá passando uma folguinha, né? Tava no programa agora do Padre Adriano, mas agora tá numa folga. Gente, vamos lá. Tem duas pessoas que vão conversar comigo hoje, tá? Vou chamar o primeiro aqui. Chega pra cá, meu irmão, Rodrigo Carpanelli, só que com detalhe, tá? Que eu vou falar pra você. Chega pra cá, vem, mano. Ô, mano, você vem sem mic, velho. Boa noite. Muito boa noite, você tá, meu parceiro? Sempre lá na Central Técnica, hoje você vai ficar aqui. Cara, porque hoje é uma boa causa. Eu, quando refletia sobre tudo isso, me vinha muito ao coração aquela frase do apóstolo Paulo. Combati o bom combate. Esse Papa, sem dúvidas, ele combateu o bom combate. Hoje ele usufrui da coroa da glória lá com Deus, com toda a milícia celeste. E hoje nós vamos bater um papo sobre esse homem que foi fera demais. Foi fera. E dessa vez o padre Edson está em peregrinação. Então nós pedimos para o Rodrigo ficar conosco no programa. Então ele vai ficar conosco aqui. Ele sempre dá uma passada. Hoje não. Hoje ele vai ficar com a gente, vai conversar bastante também, que vai valer muito a pena. Beleza? Banda, prepara o groove aí. Essa moça é uma irmã de comunidade. Olha, eu tenho um carinho especial demais. E ao longo do programa eu vou explicar pra você. E você vai perceber o porquê que eu gosto demais dela. Ela é uma querida demais, tá bom? Chega pra cá, minha irmã de comunidade vai falar do Papa Francisco, Danusa! Olha ela aí! Maravilha, estamos juntos aqui, gente do céu, é quase uma convidada internacional. Até parece. Boa noite, minha irmã Danusa, uma alegria. Boa noite, Peter. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para todo mundo desse programa. É uma honra mesmo estar aqui, enquanto eu estava ali, né, nos bastidores, passou um filminho na minha cabeça mesmo. O PHN faz parte da minha história, posso dizer da minha vocação mesmo, da minha conversão, e assim como de tantas pessoas. Então é muito bom, muito especial estar aqui com vocês essa noite. Maravilhoso. Olha, o tema do programa é a juventude e o Papa. A Danusa, bom, vamos falar um pouquinho da Danusa, né? Tá aqui na comunidade Canção Nova. Quanto tempo, minha irmã? 17 anos. 17 anos, natural. Sim. De... Eu sou de São Bernardo, né? Grande Bernardo. São Paulo, isso. Fiz caminho vocacional por São Paulo, né? A missão da Canção Nova em São Paulo, onde estive, né? Até o ano passado. Eu fiz caminho, entrei para a Canção Nova, passei por algumas missões, né? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas há 6 anos, aproximadamente, voltei para São Paulo, vivi lá. E este ano estou aqui, de volta para Cachoeira Paulista. Que bom, gente. Olha, só partilhando rapidinho para vocês... Esse programa PHN começou a partir do... Foi na segunda-feira, de manhã, nós tivemos a notícia, né, do falecimento do Papa Francisco.
Eu tive notícia ali por volta de umas 6 horas da manhã, por aí 6h15 da manhã. Do que nós temos notícia, ele faleceu ali por volta de umas aqui no Brasil, 2 e pouco da manhã. 2 e pouco da manhã, né? Quase 3 horas. Mas ficamos sabendo disso, claro, a nossa equipe de jornalismo, né? O nosso trabalho aqui de informar as pessoas de maneira católica, tá? Nós Verdade. informamos de maneira cristã, católica, de pessoas que acompanham a igreja, conhecem o trabalho do Papa de fato. Por isso eu já indico para você, acompanha essas informações de veículos cristãos, tá? Católicos, porque nem sempre os veículos têm essa ótica cristã desse fato, que é muito importante, né? Então nós aqui internamente, já, né, nos desdobrando e tal, e aí eu vim trazer minha esposa aqui, que trabalha também nos bastidores das informações aqui da Canção Nova. Na volta, a Danusa estava dando uma entrevista na Rádio Canção Nova e, cara, na hora eu falei, Providência. ela tem que vir no PHN. Providência. E acabou que tudo concorreu para isso. E aí você, graças a Deus, está aqui conosco, dando-nos uma alegria muito grande. A gente está junto. E as perguntas serão essa experiência, né, que você fez com o Papa. Você morou em Roma. Como que você foi para lá, Danusa? Sim. Bom, como eu disse, né, entrei para a Canção Nova há 17 anos. E quando a gente entra para a Canção Nova, a gente não imagina, né, para onde Deus vai nos levar. Eu já era formada em jornalismo, mas tinha trabalhado pouco na área. Quando eu vim para a comunidade, na época o pré-discipulado era aqui em Cachoeira Paulista, acabei indo para o jornalismo. Trabalhava no nosso canal de notícias, onde a Júlia, né, esposa do Gabriel, trabalha atualmente. E ali, né, fui mergulhando mais nesse universo, podemos dizer, né, do jornalismo católico, do jornalismo de igreja, me apaixonando mais ainda, né, pelas notícias relacionadas ao Papa e tudo mais. Aí fui para o discipulado, depois voltei para Cachoeira Paulista e, quando menos imaginava, recebo uma notícia, né? Nós, missionárias, de vez em quando somos surpreendidos, né? Uma ligação muda a vida da gente. Muda a vida A gente diz, né? Quando recebe uma ligação do conselho, diga, eis-me aqui. Eis-me aqui. Mas no meu caso foi mais de improviso ainda, porque não era época de conselho, né? Que, para quem não sabe, é um tempo aqui na comunidade em que são tomadas muitas decisões e tal. Não era um tempo desses, assim. Eu sei que a pessoa que na época era a secretária-geral da comunidade me deu uma notícia, Danusa, então, você foi remanejada, né? É a linguagem também que a gente usa, você foi transferida. Eu, nossa, né? Tô tão bem aqui em Cachoeira Paulista, devo ter ido, sei lá, para algum lugar perto, né? Porque também ir para longe era um grande temor para mim. Eu sou de uma família pequena, nós somos, né, até hoje muito próximos. Então, para mim, pensar em ir para longe era muito, muito difícil. E aí ela falou, você vai para Roma. Eu, o quê? Não, ela deve estar brincando comigo, né? Eu acho que eu fiquei uns 5 minutos desacreditando naquela informação. E ela foi me convencendo, não, você vai para Roma. Eu, o quê? Fazer o quê em Roma? Ela, você vai ser correspondente da TV. Eu, gente, não, 2 coisas difíceis de acreditar, né? Primeiro que eu vou para Roma, depois para ser correspondente, eu não tinha experiência, nada. E ela falou, Eu falei, meu Deus, como vai ficar a minha família? Ela, Deus não cuidou até agora, Ele vai continuar cuidando. E aí pronto, fui para Roma, era 2011, e fui vivendo, né? Essas experiências, na época era Bento XVI, o Papa, né? Fui, aos poucos, aprendendo tudo, né, Peter? O italiano, a dinâmica ali da igreja, da sala de imprensa, e, enfim, né, de produzir as matérias e tudo mais. E me encantando mais ainda, né, me apaixonando aquele universo da Basílica de São Pedro, dos cardeais, do Papa. E aí foi um tempo maravilhoso, eu posso dizer, que começou assim. Nossa, que legal. Então, nós vamos conversar com uma jovem, né? Danusa, uma jovem, está aqui Obrigada. na comunidade. E legal que ela vai partilhar a ótica de alguém que passou parte do papado do Bento XVI, sua renúncia, que foi algo histórico, né? Há muito tempo não se tinha um papa que renunciou, né? Que saiu do papado em vida. E aí a eleição do Papa Francisco e parte do seu pontificado. Então, gente que sabe, esteve lá, então vai ser muito bacana. Falar em estar lá,
Eu tenho um grande amigo, que é o Júlio. O Júlio estava aqui no acampamento PHN do ano passado. O que aconteceu com o Júlio, Carpa? Olha só, imagina. Juntaram todo mundo aqui, os jovens, né? Fizeram toda a correria já tá a foto aqui, dele na tudo tela. mais. Olha o Júlio aí, bonitão, gente boa demais. Se reuniram aqui no Brasil e fizeram a viagem para Roma, porque aconteceria agora, por esses dias, domingo agora, a canonização do Carlo Acutis. Então foram os jovens para lá, surpreendidos, acabaram, estão vivendo, na verdade, né, essa experiência da morte do Papa, do anúncio da morte do Papa, o funeral. Então eu pedi pro Júlio, mandei uma mensagem: Júlio, cara, eu sei que você consegue, irmão. Faz um videozão aí pra gente de tudo que tá sendo aí. Tá sendo decepcionante? Não tá? Como é que está sendo esse momento que os jovens estão vivendo aí, né? Então o Júlio, cara, de prontidão, fez questão de gravar pra nós. Então acompanha aí o vídeo do Júlio falando tudinho do que tá sendo a experiência lá em Roma. Beleza? Então vamos lá? Solta o VT aí, vai aí, Júlio, fala pra gente. Juventude PHN, aqui é o Júlio Henrique, sou cantor, pregador de São José dos Campos, já estive no PHN algumas vezes, já servi na comunicação do PHN e hoje eu estou aqui, neste lugar que é meio familiar, né? Vim pra Itália, com a graça de Deus e com a providência de Deus, consegui vir aqui, eu e mais alguns amigos. Estávamos vindo a caminho da canonização do nosso grande santo de devoção, o Beato Carlo Acutis. Mas ao chegarmos aqui, recebemos a triste notícia de que o querido Papa Francisco tinha vindo a óbito. Já vou começar dizendo para vocês que os nossos planos estão nas mãos de Deus. A gente entrega para Deus tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que o nosso coração almeja e anseia, mas Deus vai lá e muda os planos para mostrar que os planos dele são melhores que os nossos. Foi lindo poder chegar aqui, conhecer o Vaticano, conhecer a Basílica de São Pedro, estar aqui no centro do coração da igreja. Sabemos que, de alguma maneira, Deus procura algo em nós para que estejamos aqui neste momento tão importante. O Papa Francisco, para mim, foi um grande pastor. Desde a minha conversão na pandemia até hoje, muitas coisas que ele fez, que ele disse, marcaram meu coração. E eu acredito que ele cumpriu sua missão de pescador de homens. Como nosso Senhor Jesus Cristo disse na palavra, não sereis mais pescador de peixe, mas pescador de homens. E ele, como sucessor de Pedro, cumpriu muito bem sua missão. A princípio, viemos aqui para a canonização do Beato Carlo Acutis, mas foi adiada. Sabemos que os nossos planos estão guardados com o Senhor. Se Deus quiser, estaremos aqui na canonização. Estamos de coração abertos, unidos a vocês, unidos a toda a igreja, aqui no coração da igreja, para vivenciar esse momento de luto, todo o velório do Papa e, através do nosso apostolado, carlonização. Estamos cobrindo tudo aqui, mostrando para vocês com os olhos dos jovens como é que está sendo esse momento muito importante para nós da igreja. Que Deus abençoe todos vocês. Não se esqueçam, PHN em julho, do dia 9 ao dia 13, estaremos todos unidos em Cachoeira Paulista para representar a juventude brasileira, para mostrar para o mundo que a igreja é viva e é jovem. Que Deus abençoe vocês. Ah, que legal, gente. Massa, né? Os jovens acompanhando esse momento histórico, né? Eu fico assim imaginando, né? Aquele clima. Você viu as imagens que você acabou de ver? São imagens
de agora, tá? O Júlio tá lá, né? movimentação, você viu a expressão das pessoas. Olha, enfim, eu não vou falar muito mais não, a gente já tá na hora do nosso intervalo, tá bom? Nós vamos rapidinho, temos muito papo ainda com a Danusa aqui, tem mais vídeos exclusivos aqui do PHN pra você ver o que tá acontecendo lá. Tem até mensagem de gente que trabalha no Dicastério das Comunicações lá em Roma. Ó, vai por mim, fica aí que o PHN tá especial. Somos a igreja do Papa, somos a igreja católica, tá bom? Somos a igreja do por hoje não vou mais pecar. Beleza? Gente, vamos lá. Tem mais gente que vai cantar pra nós aí. Gabriel Correia. Daqui a pouco a gente volta. Essa música se chama Anunciador. Eu fui criado pra louvar e exaltar o nome do Senhor. Em todas as nações eu vou cantar, levando o seu nome, pois estás dentro de mim. Eu fui criado pra louvar e exaltar o nome do Senhor. Em todas as nações eu vou cantar, levando o seu nome, pois estás dentro de mim. Me leva pra bem longe, estou aqui, disse o meu sim. Anunciador eu sou, preparado pra batalhar, pois comigo está o Senhor. Chega junto então, meu parça. Somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar. E o meu
eu descobri que aqui é o meu lugar. Gabriel Correia ao vivaço aqui no palco do Rincando Meu Senhor, programa PHN, tudo pra você, legal, né? Olha, nós fazemos de tudo para você ter a melhor experiência, tá? Já anotou aí nosso Instagram? Ainda não? A galera vai colocar aí, porque você pode participar também com seus comentários durante o programa. Estamos falando sobre o Papa Francisco, tá? As virtudes deste homem de Deus, que com tanta coragem, tanta ousadia, conduziu a Igreja de Cristo e... puxa vida, todo o nosso respeito, toda a nossa reverência, porque imagina, gente, é o peso da Igreja Católica inteira nos ombros, não é fácil. Então, o nosso coração, grato a Deus pela vida desse homem que passou por essa terra, né? E tanto nos ensinou. Então, o programa todo voltado para o Papa Francisco e essa nossa singela homenagem aqui do programa PHN, tá? Tudo isso você pode participar. O nosso Instagram é o PHN_oficial, tá aí o GC na tela, PHN_oficial. Você pode mandar os seus comentários também e você pode entrar na mesa aqui comigo, com o Carpa, com a Danusa. Danusa, seu nome completo qual que é? Que eu nem perguntei, né? Sim, é Danusa Silva do Rego. Danusa Silva isso, do Rego. no jornalismo eu usava Danusa Rego, né? Então Legal. o pessoal conhece mais assim. Mas esse é meu nome completo. Legal, gente. Olha, jornalista, amo muito, morou um tempo lá em Roma, então a gente está aqui falando sobre a experiência da Danusa, né? Porque assim, né, Carpa? Você pegou, Danusa, a diferença dos dois papados. Sim. Né? Pegou o Papa Bento XVI, com toda a sua genialidade. Sim. Um homem intelectual, extremamente intelectual, justamente, até que não era católico, admirava pela sua intelectualidade, né? E você pegou um outro papado com outros pontos fortes, porque assim, não dá para dizer que um era intelectual e o outro não. Sim. Um estudava e o outro não é isso. É que cada um teve os seus pontos fortes, isso. Né? Fala pra gente, Danusa, você estava lá, você viveu os dois pontificados. Essa diferença, é justo falar, o papado do Papa Bento XVI foi melhor. É justo esse tipo de comentário? Não é justo. A gente até conversava sobre isso nos bastidores, né, Peter? Eu sou a pessoa que, sempre que ouço essas discussões, eu levanto a mão. Não, gente, peraí. Opa. Não dá, né? Não dá para comparar. Eu acho que a palavra comparação nem vem de Deus, né, Peter? Verdade. Sempre que a gente tenta comparar alguma realidade, nunca é legal, assim. Então, eu vejo que comparar já não dá certo. Claro, totalmente diferentes, sim, mas com o mesmo ideal, com o mesmo objetivo, conduzindo a barca de Pedro, né? Sucessores de Pedro. E eu gosto de dizer, a palavra já diz, sucessores. Um sucede o outro, um continua o trabalho do outro, com as suas características, né? Não é que nem no tempo do Império Romano, que um imperador soterrava o que o outro fazia e começava tudo de novo. Não, existe uma continuidade, né? Mas é interessante mencionar algumas curiosidades. O Papa Bento XVI era todo assim, podemos dizer, ortodoxo, né? Então, até como jornalista, era muito mais... não vou dizer simples, porque a nossa vida não era tranquila lá, né? Nesse sentido de ritmo de cobertura. Mas, pelo menos, tinha uma programação, né? A gente sabia que naquela semana o Papa Bento ia fazer isso. Tranquilo, né, gente? Tínhamos uma agenda. Mas quando chegou o Papa Francisco... Meu Deus, a Saiu gente... da regra do europeu, né? E entra num outro ritmo. Exatamente. E é outra coisa histórica, Carpa. Muito, muito bem lembrado, né? Porque foi o primeiro Papa... Sul-americano. Sul-americano, Sim. né? Verdade. Sim. Exatamente. E aí era uma vida muito diferente a partir do pontificado do Papa Francisco, porque eu acordava já, meu Deus, o Papa foi numa ótica, sozinho, resolveu ir numa ótica. No outro dia, nossa, o Papa foi não sei aonde. Então era muito diferente, né? Sim. Ou visitar alguém. Muito dinâmico. Muito dinâmico. E não seguia necessariamente aquela agenda, né? Aquela agenda fixa. Mas, meu Deus, quanta riqueza, né, nesse homem, quanta
Quanta sabedoria. Hoje mesmo eu com o Wagner, né, meu esposo, a gente estava relembrando, que está aqui, né, nos O Wagner tá ali. bastidores. Mostra ali, nosso irmão de Queridíssimo. comunidade. Ele. Quanto tempo de casado? Recém-casado, Poucos né? meses, né? A gente fez 4 meses Ah, agora. que legal, beleza. Wagner é da minha querido. turma. Entramos Sua juntos turma. na comunidade Tamo em casa, né, 2016. A conversa tá em família aqui. gente. Pois é. Legal. Mas eu estava junto com o Wagner recordando, né, de alguns dos momentos do Papa Francisco. Eu falei, meu Deus, é muita coisa. A gente ainda não conseguiu e não vai conseguir tão cedo esgotar todos os ensinamentos do Papa Francisco, né? Para dizer que ele teve muito a contribuir. E o Espírito Santo sabe, né, Peter, o que ele suscita para a igreja naquele tempo. O que a igreja está precisando naquele tempo? Por um tempo, foi o Papa João Paulo II, né? São João Paulo II, Sim. que tinha também as suas características próprias. Tanta gente sentiu, né, a transição de São João Paulo II para Bento XVI, que foi de um que era, né, artista, ator. Ele passava e rodava bengala, e passava a capa nos jovens, assim, arrancava risadas, né? Papa Bento, não. Ele não tinha essa parte, digamos assim, artística. Todo mundo tinha que parar para ouvir o que ele tinha a dizer. E o Papa Francisco, uma outra coisa ainda, né? Eu vejo o Papa Francisco, ele nos ensinou muito com o exemplo de vida, né, dele. Estava até vendo aqui o título do livro da Núbia, né? Talvez você vai falar sobre ele daqui a pouco. Isso Mas mesmo, olha tá só, aqui. das palavras aos gestos, exatamente isso. Traduz, né? Uma boa tradução do Uma excelente tradução, porque o Papa Francisco era muito isso, né? Ele falava, um pastor tem que ter cheiro de ovelhas. Mas ele não só falava, ele também era um Demonstrava pastor com com a cheiro de ovelhas. Eu morava lá em Roma e via, ele ia para as paróquias das periferias, né? Como ele gostava de dizer, periferias geográficas, mas também existenciais. Ele ia visitar os últimos, né? Os descartados, né? Como ele também falava muito, os que a sociedade exclui na missa de lava-pés, né? Ia lavar o pé dos presidiários. Então, assim, Eu muita achei coisa. muito bonito, eu vou perguntar. O Carpa estava na Jornada Mundial da Juventude. Eu fui no Rio de Janeiro, 2013. Segura aí que você vai falar a sua experiência, porque eu achei muito bonito. Naquela entrevista na rádio que você deu, Sim. tô pegando, guardei tudo, gente. Eu amei a entrevista, foi ótimo. Aliás, parabéns por Orlando também. Foi um ótimo âncora ali, foi maravilhoso. Aquele fato que eu não sabia, que ele foi pagar a diária dele do hotel. sim. Fala pra gente, Danusa, eu achei Pois lindo isso aí, cara. pois é. Lindo, lindo. Então, o que acontece, né? Os cardeais agora, eles são convocados, né? Numa situação como essa que nós estamos vivendo, para ir para Roma. E naquela situação, o Papa Francisco, ou então o cardeal Bergoglio, ele foi convocado para ir para Roma. E antes de eles ficarem em conclave, né? Fechados ali no Vaticano, ele estava no hotel. E teve ali as suas diárias, né? E quando ele foi eleito Papa, ele pensou, né? Poxa vida, eu não vou conseguir voltar pro hotel, eu vou ter que pagar. E ele foi no dia seguinte do conclave. Oi, imagina, Já cara. ordenado Já Papa. Já Papa. Ordenado O Papa. Papa foi pagar direitinho as continhas dele, Gente, gente. Eu achei olha lindo só, isso aí, que e bonito, assim, né? tantas situações, né? Eu me lembro agora quando ele foi numa ótica, era muito diferente, né? Com Bento também aconteceram algumas coisas parecidas. Dizem que no começo do pontificado, porque ele morava em um palácio, né, perto do Vaticano, porque ele também trabalhava já dentro do Vaticano, né? E ele tinha lá todos os livros, todas as coisas dele, né? E diz que de vez em quando, meio que às escondidas, ele ia buscar, né? Uma coisa ou outra que ficou para trás, mas são muito curiosos, né? Essas informações, esses detalhes. legal. Muito bacana. Carpa, Bacana. Jornada Mundial da Juventude no Rio. Você sabe que eu comecei a ter uma atração diferente por Papa Francisco já quando foi nomeado. Ali, quando decreta o nome, né? Quando o cardeal Bergoglio passa a ser Francisco, eu falei, gente, será que é Francisco por causa de São Francisco de Assis? E logo foi se desvendando ali que era, porque ele tinha uma devoção muito bonita a São Francisco de Assis. E aí, eu fui pra JMJ com essa expectativa. Só que o bacana, Peter... Inclusive, essa foto, olha só, meu Facebook aí, gente. Olha lá, 29 de julho de 2013. Olha só que bacana. Cara, quem não segue o Carpa, tá aí, ó. Rodrigo Carpanelli. Olha só segue que aí no bacana. Instagram, que Muito legal. legal. Obrigado, Marcelo. Você é o cara. E foi legal que... O bacana que eu percebi do Papa, né? Ele criou conexão com as pessoas. E ele conseguiu,
curto prazo, né? Porque a Jornada Mundial da Juventude foi muito próximo, né? Da sua posse como Papa da Igreja. Ele já Foi conseguiu... a primeira viagem internacional. A primeira viagem internacional, olha só. E ele já conseguiu estabelecer uma conexão tão grande, de forma particular, com o jovem, que nunca se ouviu uma comoção de tantos jovens em Copacabana como teve em 2013 no Rio de Janeiro. Foi. Ó, eu Foi tava lá algo também. sobrenatural. Falam de muitos eventos aí que Réveillon. tem, não sei o quê. Eu tava lá no meio. Sim. O Carpa também tava. Eu lá. tava também. Foi uma... E olha que eu não peguei pouco público aqui na Canção Nova. Sim. Né? O último PHN mesmo. Cara, eu nunca fiquei num mar de gente daquele tamanho. Aquela foi a segunda maior jornada que já existiu. Sim. Só perdeu para as Filipinas, né? Filipinas. Eu não me lembro o Meu número Jesus certo, mas foram milhões e milhões, Foi. né, E foi de um público pessoas. ordenado. A gente, como jornalista ali, teve a curiosidade de perguntar, né, nas bancas de jornal, nos restaurantes, e eles falavam, olha, é um público diferente. Diferente. É um público assim, você não vê aquela sujeiraiada na rua, você não vê Foi verdade. bebida, você Foi não verdade. vê... Então, um público, assim, milhões de pessoas que, além de tudo, evangelizaram ali no Rio de pelo Janeiro. comportamento. Pelo E comportamento. o interessante, eu fiquei hospedado muito longe de Copacabana. Eu fiquei no bairro que chama Bangu, né, que é a periferia do Rio de Janeiro, e todo mundo com medo de se deslocar. Afinal, nós estávamos ali no Rio de Janeiro e não sabia o que ia acontecer. A gente fica com aquilo que falava na mídia, né, que é perigoso, que tem assalto, aquela coisa toda. Mas, gente, de verdade, a gente se deslocava de lá para Copacabana e muitas das vezes era madrugada a gente se deslocando e a gente não via nada. Era organização total. E o mais lindo, a hora que a gente ia passar por aqueles túneis que dava acesso até chegar, porque tinha um trecho que a gente tinha que chegar a pé. E aquela multidão de jovens, né? Eu acho que tem até uma foto aí, Marcelo, se você conseguir colocar. E a gente passando ali no túnel e os jovens gritando, essa é a juventude do Papa. Essa era a coisa mais linda. E era em espanhol, né? La Juventude del Papa. Era a coisa mais linda, né? linda. Que queriam cantar, né? Num bom sotaque argentino, né? Para que o Papa pudesse ouvir e entender. Para o Papa argentino, ele fez muito sucesso no Brasil. Muito, muito. Até isso é curioso, Peter, porque eu estava lá no momento mesmo, né? Da fumaça branca, depois quando foi anunciado, né? Que O Danilo, seria... eu fico olhando você assim, falei, cara, que emoção. Eu fico imaginando, cara. Meu, isso é muito bacana. Mas eu lembro quando foi anunciado que seria Bergoglio e que nós fomos ali rapidamente pesquisando argentino. Aí as pessoas pertinho, tinha brasileiro perto de mim. Meu Deus, até na igreja a gente está perdendo, não basta no futebol, né? Mas logo isso foi se tornando assim leve, né? Porque o próprio Papa, né, tomou conhecimento de tudo isso e ele falou, tudo bem, gente, o Papa é argentino, mas Deus, ele é brasileiro. Sempre bem-humorado. Olha lá, a foto do túnel, ó. O Marcelo colocou aí a foto do túnel ali, né? Que era... Caminho para Copacabana lá, ó. Que bacana. Cara, que legal. Foi olha o muito povo bacana. E todo lugar era assim, metrô, ônibus, tudo lotado. assim. Você vê uma cidade que tem o seu ritmo normal e tal, mas ali totalmente modificada, né? Por uma visita papal. Gente, olha, tem uma graça sobrenatural. Você que está nos acompanhando, nós temos aqui o acampamento PHN. Eu classifico, na minha modéstia, tá? Eu sou pequenininho, quem sou eu? Absolutamente nada. Mas eu classifico o PHN todo ano aqui no Brasil como a nossa jornada mundial da juventude. Ah, eu concordo. Entendeu? É a verdade. nossa jornada. É incrível. Esse ano, inclusive, nós estamos esperando um público de aproximadamente 500 mil. Se vocês viram as imagens da Semana Santa, gente, vai por mim. O PHN vai ser uma jornada mundial. Mas olha, estar numa jornada mundial mesmo, com o Papa, cara, é a coisa mais linda do planeta. É lindo, né? A gente tem a sensação de ter... a gente tem uma casa, a gente tem um pastor, entendeu? É a continuação da unção de Pedro. É o sucessor de Pedro que quer se encontrar com a juventude, Sim, né? Exatamente. A gente se sente pertença a essa casa, como você disse, que é a lindo. igreja. É lindo demais. Gente, tem mais um vídeo, é a Verônica Bruncol. A Verônica, apesar do nome, a Verônica, ela é brasileira, curitibana, uma querida. Eu tive contato com ela daqui do Brasil. Ela está fazendo um trabalho chamado a Igreja Escuta,
que está, né, entrando em contato com evangelizadores digitais pelo mundo inteiro, né? Um trabalho maravilhoso que é direto do Dicastério das Comunicações em Roma. Então, uma querida, e eu pedi para ela também um videozinho, e ela, poxa, com toda a correria lá, imagina, é o Dicastério das Comunicações, gente. Então, as comunicações estão lá, né, fervendo, mas ela tirou um tempinho e gravou pra gente um vídeo falando um pouquinho de como tem sido a experiência dela lá em Roma. Ela mora lá há um tempo, então acompanha aí o vídeo da Verônica, ela vai falar um pouquinho também da experiência dela. Tá na tela aí, vamos lá, joga aí, Marcelo, simbora. Sou Verônica Brunkhoff, consagrada do Reino Christi, e vivo aqui em Roma, colaborando com um projeto do Dicastério para a Comunicação que se chama A Igreja Te Escuta. E bom, a forma como eu recebi a notícia da morte do Papa Francisco foi muito significativa para mim, porque naquela manhã eu tinha acabado de rezar o terço e pela primeira vez eu usei um terço que eu tinha recebido dele de uma maneira providencial. Assim que, quando eu terminei a oração, chegou a notícia, como se Deus tivesse preparado meu coração. E nessa mesma tarde eu fui para a Praça de São Pedro e foi impressionante ver jornalistas do mundo inteiro e muitos fiéis, alguns em silêncio, outros conversando, outros cantando, e olhando aquela janela que menos de 24 horas atrás o Papa estava ali, dando aquela bênção, e um Papa em saída, aquele Papa que foi ao encontro dos presos na quinta-feira, que saiu ao encontro dos fiéis para abençoar. Parece que ele não se poupou nada e foi essa imagem de uma igreja em saída até o último momento. E ele partiu no ano do jubileu que ele mesmo convocou, morreu como um verdadeiro peregrino de esperança numa segunda-feira de Páscoa, que fez um dia lindo. E bem nesse dia eu tive a graça de poder também fazer a peregrinação jubilar, passando pela Porta Santa e oferecendo tudo isso pelo Papa Francisco. E depois nos reunimos todos para rezar o terço. Por ele de noite. E hoje de manhã eu fui até a Capela de Santa Marta, onde o corpo dele estava ali sendo velado, e pude estar 1 hora agradecendo, pedindo pelo futuro Papa, agradecendo pelo testemunho de amor que ele deixou, testemunho de esperança. Eu acho que ele morreu como ele viveu, sendo esse Papa em saída, que sai ao encontro do povo de Deus e rumo ao ressuscitado. Que coisa linda, gente. Verônica Brunkhoff, né? Olha, obrigado mais uma vez, Verônica. Imagina a emoção de estar lá. E algo interessante, faz um fundinho pra gente aí, ô Cleuber. Porque são essas, entre aspas, coincidências, que não são coincidências, a gente sabe, né? Tudo é Deus falando conosco, né? A Verônica falou que rezou o terço. Sim. Com o terço que ela tinha recebido do Papa. E, gente, aqui nos bastidores a Danusa falou uma coisa muito interessante, inclusive envolvendo um terço também, que ela trouxe, né? Fala um pouquinho pra gente, porque a ocasião que você ganhou esse texto foi muito bonito, que você narrou pra gente. Fala pra gente aí, Danusa. Pois é, o Papa Francisco costumava, né, assim como os outros papas, entregar um presentinho para quem ia visitá-lo, para quem estava nas audiências e tal. E em 2 momentos eu ganhei o terço do Papa. Um deles foi um dia em que nós fomos ao Centro São Lourenço, que Deixa eu tirar a caneca aqui para o pessoal pegar. Aqui o brasão do Papa. Nós fomos ao Centro São Lourenço, que é um espaço dos jovens que São João Paulo II deu para a juventude, que existe lá em Roma até hoje, onde fica o ícone e a cruz, né, os originais da JMJ. Ali a juventude sempre se reúne e tal, e a gente fez uma iniciativa de oração pelo Papa na época. Não vou lembrar que ano era, mas devia ser 2014, por aí. E o Papa ficou sabendo dessa iniciativa dos jovens e mandou entregar no Centro São Lourenço os terços para distribuir para os jovens. E aqui está, então, um deles. Vou mostrar para vocês. Esse aqui. Tem, inclusive, o brasão do Papa aqui. A medalhinha de Nossa Senhora de um lado e do Papa do outro lado. Que lindo, que legal. Agora é uma recordação mais do que especial. Já era, né, Peter? Com certeza. E agora é mais ainda. Ô, Danusa, nós estamos encerrando aqui esse bloco. A gente vai conversar mais um pouquinho ainda, né? No próximo bloco também. Mas se você fosse destacar uma virtude do Papa Francisco, sim, que mais te tocou nesse tempo de contato com ele lá em Roma, o que você destacaria de virtude? Sim, são muitas, né? Mas uma que eu até hoje estava rezando com ela e já até pedindo a intercessão do Papa Francisco para ele me ajudar é a simplicidade, Peter.
pedindo já para ele de lá do céu, né, me ajudar a ser uma pessoa simples. Porque é uma virtude que chama a minha atenção. Eu gosto, né, dessa característica. E o Papa Francisco era assim, foi assim, desde cardeal, desde antes, né? A gente que já leu um pouquinho sobre a vida dele, estudou um pouquinho sobre a vida dele, viu que ele sempre foi um homem simples, né? Ele andava de metrô, ele fazia a própria comida lá na Argentina. Depois, em Roma, continuou esse caminho, né? Não diminuindo o que os outros papas viveram, mas ele fez a escolha de para um local mais simples para viver, né? Ele foi para a Casa Santa Marta e não no Palácio Apostólico. Ele andava num carro popular. Tudo isso para pregar para nós a simplicidade. Então, eu destacaria esta característica dele. Ô Carpa, acho que você pode comentar também isso, trazendo essa da simplicidade do Papa Francisco. Eu pensava assim, gostaria que você comentasse também para a gente sair para o intervalo, Carpa. Os cargos não podem mudar quem nós somos, né? Com certeza. Não, com certeza. E é fato, essa virtude que a Danusa trouxe é algo tão marcante, né? Porque só uma pessoa simples, ela pode olhar para a humanidade, se sensibilizar com aquilo e dedicar um ano à esperança. E foi tão forte eu fiquei pensando, sabe? Isso é verdade. Gente, profundo. O que levou o Papa a criar um ano jubileu da esperança? A Danusa trouxe uma conexão que eu não tinha feito antes. A simplicidade dele que o leva a enxergar as pessoas e enxergar a alma, né? Talvez a pessoa não está mostrando, não está externando aquilo que está dentro. Mas só uma pessoa simples, conduzida por Deus, pelo Espírito, consegue enxergar e falar assim, a humanidade precisa de esperança. É verdade. E foi forte demais isso. É lindo. A Verônica, inclusive, falou aqui no vídeo também, né? Que ela mandou, aliás, obrigado de novo para a Verônica. Ela estava voltando, tadinha. Ela passou o dia todo fora. Peter, tô chegando em casa. Meu mas Deus, eu faço teve questão. a honra de visitar, estava né? lá, a capela onde estava lá o corpo do Papa. próximo do corpo, Meu né? Deus. Imagina. E a Verônica, uma querida, graças a Deus, uma grande parceira, né? Ela falou algo também muito profundo, dizendo o seguinte, né? Ele foi um peregrino da esperança, né? Justamente no ano que ele instituiu, ele foi esse peregrino. Aliás, todos nós o somos, né? Então, como ele dava esse passo para dar o exemplo, primeiro, ele inclusive mostrou para nós como é ser um peregrino da esperança. Então, fica isso guardado no nosso coração. Gente, a nossa igreja é linda, né? Meu Jesus Cristo, é lindo demais, viu? É lindo. Tem uma frase que tá aí, virou camiseta, tudo quanto é lado. É lindo ser católico. É lindo ser católico, né? Então, ter um Papa, estar na igreja católica, buscar a santidade, dizer não ao pecado. E tem gente falando, mas eu vou dizer não ao pecado, olha o tanto de coisa que eu não vou viver. Gente, o pecado, ele impede você de viver coisas tão lindas. Por exemplo, estar dentro da igreja, conhecer pessoas como o Papa Francisco. Gente que passa por esse mundo e deixa suas marcas no coração da gente, né? Diga não ao pecado. Isso não é privilégio do Papa Francisco, não. Isso pode ser vivido por você também, tá bom? Então, brevíssimo intervalo. No último bloco ainda a gente tem mais coisa especial para você, tá? Tem um vídeo exclusivo do Papa, legendado, o Papa falando com os jovens. Tudo isso no próximo bloco, tá? E tem mais músicas de Gabriel Corrêa, que veio cantar pra gente, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Simbora! Eu te levantarei.
na vida como ela é. Sei que não devo sair e fazer o que eu quiser. Sempre fico procurando razões pra eu estar lá fora. Passo o dia, passam as horas e não encontro nada. Me indica a direção pra seguir, então são muitos planos e nenhuma ação. Pai, esse conforto não me satisfaz. Sai, é um convite que ele me faz. Vem ao meu encontro, levanta do sofá. A vida é o que acontece além do celular. Pai, esse conforto não me satisfaz. Sai, é o convite que ele me faz. Vem ao meu encontro, levanta do sofá. A vida é o que acontece além do celular. Não me satisfaz. Sai, é o convite que ele me faz. Vem ao meu encontro, levanta do sofá. A vida é o que acontece além do celular. A vida é o que acontece além. A vida é o que acontece além. A vida é o que acontece além do celular. Gabriel Correia, ao vivaço, projeto novo da gravadora Canção Nova. Uma alegria estar aqui. Inclusive essa música é uma frase do Papa Francisco, o refrão, é isso mesmo, né? Exatamente, ó. Para seguir Jesus é preciso ter uma boa dose de coragem. É preciso decidir-se a trocar o sofá por um par de sapatos que te ajudem a caminhar por estradas nunca sonhadas. Vem ao meu encontro, aí, ó. levanta do Levanta do sofá. sofá, é o nome a da vida é o que acontece além desse celular seu aí, isso, entendeu? é isso aí. Ah, tem mais vida. Gente, falar em vida, deixa eu chamar rapidão, tem 3 vídeos aqui, não vou perder tempo. Chega aqui a galera do Rádio TV, Aê, né? uma salva de palmas. Faculdade Canção Nova, 3º período. Vem cá, gente, pode vir, Vai, pode vir. Você também é? Meu Deus do céu, trabalha com a gente lá na gravadora Canção Nova. Como é que é? Fala aí, Marcelo. Professora Ana Lucília, cadê a professora? Tá aqui. Professora. Nossa, achei que era aluno também. Achei que era aluno também. Jovem. Professora Ana, obrigado por vocês terem vindo aqui. Qual que é o motivo da visita aqui? Já explica pra gente. Eu que agradeço. A gente veio ver um pouco como é o programa ao vivo. Agradeço o Marcelo também por ter recebido a gente lá no Switcher. Eles vão ter um projeto esse semestre para trabalhar com o programa também. É a primeira vez deles, então está sendo muito legal ver como funciona cada uma das funções aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigada pelo espaço. Voltem sempre, vai ser uma alegria receber vocês. Gostou do PHN? Sim. Tadinho, não esperava, foi de supetão. Acertou na profissão, é isso mesmo? Exatamente. Exatamente. Gente, porque tá tendo pouco tempo. Mas, ó, vamos combinar aqui, professora. Vocês vão voltar com mais tempo, falar de vocês um pouquinho, falar nome. Vai ser legal, as experiências. Porque tem gente... Boa, Marcelo. O Marcelo falou aqui. Boa, nós vamos fazer um programa PHN universitário. Fechou? Mandou bem demais, Marcelo. Beleza. Aí só vai tocar sertanejo universitário. Meu Deus do céu. O pessoal do rock and roll aqui que eu tô vendo. São vários estilos, né, claro, né? Então, gente, olha, desculpa, não tem tanto tempo, mas fiz questão. Faculdade de Canção Nova trabalhando cada vez melhor, formando profissionais com a moral, né, com os princípios cristãos, respeitando a cada uma que estuda e tá querendo se empenhar e mergulhar nessa profissão tão legítima, tão bacana, que é do jornalismo, né? Claro, tem o curso de jornalismo, tem o rádio e TV, que é o caso dessa galera aqui, administração, me ajuda, professora? Qual? Filosofia, teologia, isso mesmo. Então, são cursos maravilhosos e eu faço questão mesmo de ter um PHN voltado
para a Faculdade de Canção Nova. Pós-graduação também. Gente, tem muita coisa pra gente falar da faculdade. Então, professora, obrigado, viu? Obrigado cada um que veio. Peguei de supetão os dois aqui, mas claro, tem muito assunto, eu imagino, aqui, tá? Eu não vou conversar com você não, porque a gente vai se ver toda vez. Lá na gravadora Canção Nova trabalha lá, a Sara, né? Inclusive tá fazendo um papel duplo aqui, né? Tá fazendo o conteúdo aqui pra gravadora Canção Nova e veio aqui também com o pessoal da faculdade, né? Obrigado, Sara. Deus lhe pague, viu? Gente, boa noite. Salva de palmas, Brasil. Faculdade Canção Nova. Obrigado, gente. Boa noite, viu? Obrigadão mesmo. Ah, gente, como é bom estar com jovens, né? Eu te entendo, Papa Francisco. Tá aqui, ó. Núbia Tatielli, nossa missionária aqui da comunidade Canção Nova, loja.cançãonova.com. Ela escreveu esse livro aqui, Papa Francisco, das palavras aos gestos. O livro que vem falar um pouquinho de algumas características do Papa Francisco, esse Papa que entrou para a história da nossa Igreja Católica, o Papa do Jubileu da Esperança. Lindo, né? Legal demais. Tá aí disponível para você, tá bom? Tá aqui o livro lindíssimo. Parabéns a Núbia aí por essa obra-prima, né? Ó, mandei bem com você, hein, Núbia? Gente, olha, tem um VT que ele é um pouquinho longo, mas eu vou explicar para você rapidinho do que se trata. O Guilherme, ele faz um apostolado digital chamado Santa Carona, né? Conhecido, né, no meio da gurizada como K2. O Guilherme, ele teve no ano passado um encontro com o Papa Francisco. Na ocasião, a Laís estava grávida, né? Ele recebeu 2 bênçãos do Papa Francisco e ele deu um presente para o Papa tão inusitado. E ele fez um post, né, no Instagram. Eu falei, cara, vai ser legal demais você contar essa experiência. E mais uma vez, mais um grande amigo se dispôs a gravar. E nós vamos colocar para você ele narrando essa experiência desse presente inusitado. Que presente foi esse? Como que o Papa Francisco encarou tudo isso? Vai ser lindo demais. Mais um VT que vai mostrar um pouquinho mais desse lado humano, desse lado pastor, né, do Papa Francisco. Vamos lá? Então, K2... vai, fala pra gente aí que presente foi esse e que experiência foi essa. Vai lá. Oi, pessoal do PHN, um abraço para toda a família Canção Nova. Aqui é o Guilherme K2 do Santa Carona e eu estou muito feliz com esse convite para dar esse testemunho de quando eu conheci o Papa Francisco. E foi um momento muito especial para mim mesmo e eu queria muito partilhar com vocês como é que foi esse momento tão especial. Eu fui convocado para participar de um evento em maio do ano passado, no Vaticano, e nesse evento, que era um evento com rodas de conversa sobre a fraternidade humana, nós tivemos um momento de audiência privada com o Papa Francisco no Palácio Apostólico. Então eu fui para Roma, só que eu queria muito que minha esposa fosse também, tivesse também essa experiência, então nós fomos nós dois. E como eu não sabia se ela ia poder entrar dentro do Palácio Apostólico, eu consegui um convite para a audiência de quarta-feira. Deus acabou sendo profundamente generoso, porque nós acabamos vendo o Papa 2 vezes. Naquela quarta-feira, nós participamos da audiência, só que nós ficamos numa ala onde o Papa não passa. Geralmente na audiência, o Papa passa pelo meio da multidão e depois ele vai cumprimentar as pessoas que estão ali do lado, né? Nós não estávamos ali. Então, o Papa fez a audiência, foi cumprimentar as pessoas e nós decidimos ficar ali para ver se em algum momento o Papa passaria perto da gente. E eu me recordo que o Papa demorou bastante, foi 1 hora depois da catequese, ele cumprimentando pessoas, tirando foto, cumprimentando pessoas e a gente ali esperando, ele já cansado, já na cadeira de rodas, né? E com uma paciência incrível para receber cada um dos que estavam ali. E aí, quando terminou todo mundo que ele tinha a obrigação de cumprimentar, nós gritamos, né? Onde nós estávamos assim, e ele resolveu passar onde nós estávamos. Eu lembro que do meu lado, tinha um argentino que dizia ser amigo dele, e aí eu pensei comigo mesmo, nossa, né, legal, né, o cara é amigo do Papa, então o Papa vai passar aqui perto. Só que aí depois eu percebi que realmente isso não era uma coisa tão interessante assim, né? Se o cara era amigo do Papa, o Papa ia dar atenção pro amigo, não pra mim. E eu queria que o Papa desse atenção pra mim, né, de alguma forma. A Laísa tava grávida, na época, do Pedrinho, e nós queríamos uma bênção no nosso filho. Então o Papa passou e não deu outra, né? Quando ele viu o amigo, ele foi em direção a esse amigo, e nós ficamos em segundo plano, né? E aí eu me lembro que eu cutuquei o segurança, assim, e falei pro segurança que minha esposa estava grávida. E aí o segurança passou a mensagem para quem estava com a cadeira de roda de que depois ele tinha que dar atenção para a Laísa. E foi ali que tudo começou. O primeiro momento que nós tivemos com o Papa foi quando
O Papa virou pra Laísa, e a Laísa, eu lembro, a Laísa fala espanhol, e ela, Papa, eu estou embaraçada, eu estou grávida. E aí o Papa, no mesmo instante, abriu um sorriso muito sincero, sabe? E disse, né, que bom, pra quando que é, né? E aí a Laísa travou, ela não imaginava que o Papa ia fazer uma outra pergunta, ia continuar a conversa, né? E aí eu tive que responder para setembro. E aí o Papa, que maravilha, então venha, né? E pediu pra Laísa levantar para dar a bênção. E aí ele tocou no ventre da Laísa e o Pedro foi abençoado naquela manhã. Inesquecível, inesquecível. Eu lembro que ele se despediu da gente com carinho, com atenção, com cuidado. Nós estávamos ali para ele. Não era simplesmente cumprir um protocolo, né? Nós estávamos ali e ele nos viu de verdade. Ele se interessou pela gente. Uma coisa típica de Jesus Cristo, né? Não é só mais um, é uma alma. E o Papa cuidou da gente assim. 2 dias depois nós tivemos, então, a audiência privada com o Papa no Palácio Apostólico. E aí eu me recordo que nesse dia a gente já estava mais bem arrumado, né? De terno. Né? Nós estávamos num evento oficial e os mestres de cerimônia foram organizando a fila, né? Pra gente poder cumprimentar o Papa. Eu lembro quando ele chegou, todo mundo fica assim, e ele sempre muito brincalhão, fez piada com a gente. Parecia que a gente estava em casa mesmo, né? Não parecia que era uma pessoa tão importante, né? Era como se estivesse falando com seus familiares. E aí, na hora que chegou na hora da fila, eu lembro que nós entramos pra fila, a Laísa mandou eu ir na frente, ela falou, não quero ir na frente, porque dessa vez, agora, de fato, nós iríamos conversar com o Papa, né? Ele ia ter um momento separado pra falar com a gente, diferente da quarta-feira, né? E eu lembro que eu levei um presente pro Papa, que era uma foto minha, dando um beijo numa foto dele. É um presente meio estranho, né? Eu concordo com vocês. Mas nas lives daqui do Santa Carona, nós sempre encerramos as lives com o momento do beijo no Papa. Porque nós entendemos que não é possível ser católico sem amar o Papa. Então, para que todos possam entender isso e amar o Papa, nós beijamos o Papa no fim de todas as lives. Eu queria contar isso para ele. E aí eu lembro que eu fui, cumprimentei o Papa. Ele pegou na minha mão agora de uma maneira muito mais, né? Apertou a mão mesmo, né? Não era um momento passando igual na quarta-feira. E aí eu me apresentei a Laísa novamente. Ele deu outra bênção no Pedro nesse dia. E aí eu mostrei a foto para ele e expliquei tudo o que estava acontecendo no Brasil, com todo esse problema de polarização, e tanto que é importante usar a figura do Papa para que os católicos se unam. E eu falei, Papa, eu beijo o Senhor para que as pessoas aprendam a amá-lo. E eu lembro que ele deu um sorriso e começou a gargalhar, porque é um presente meio estranho, né? Você chega diante do Papa e vai presentear ele com uma foto sua beijando ele, é uma foto mesmo, ninguém espera isso. E nesse momento eu me lembrei de São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá uma vez foi visitar o Papa e ele levou de presente um saco de laranjas. E eu me vi como se eu tivesse levado um saco de laranjas pro Papa. Um presente meio besta, mas é um presente recheado de um carinho, profundo amor. E ele entendeu esse amor. E eu lembro que ainda gargalhando, ele me deu uma bênção e Deus te bendiga, né? Com um sorriso bem largo, assim, e um coração muito disposto a acolher. O Papa Francisco viveu aquilo que ele pregou. Ele realmente tinha o interesse de fazer aquilo que ele dizia. E quando ele dizia de alargar as tendas, né? De acolher os corações, ele realmente acolhia. Então esses foram os 2 momentos que eu tive com o Papa Francisco que eu jamais vou esquecer e foram incríveis para eu poder identificar que na vida real ele era aquilo que ele escrevia nas cartas dele. Ele vai deixar uma saudade gigante no meu coração, mas eu confesso que eu estou triste com a ida dele, mas eu não estou preocupado com o futuro da igreja. Deus gosta da igreja muito mais do que eu e qualquer um de vocês, então com certeza ele está preparando alguém tão bom quanto para substituí-lo. Então cabe a nós rezar. Como eu falei no pessoal de Santa Carona, em uma das lives, num conclave não se torce, num conclave se reza. Levamos isso para o nosso coração. Agora, nesse momento de conclave, não é hora de torcer, não é hora de ficar vendo, né, quem são os papáveis, quem são os nomes que estão ali, né? Não. Deus sabe quem que ele está escolhendo e ele sabe muito bem. Ele ama a igreja muito mais do que a gente. Nos preocupamos em rezar pelo Papa. Isso é que realmente importa agora nesse momento. Então, obrigado, Papa Francisco, e um beijo no Papa. Ah, Guilherme, você é demais, cara. Que lindo, né? Quando ele mandou o vídeo, eu falei, cara, isso vai ser muito bom para quem tá acompanhando, porque ele falou várias pérolas ali, né? Sim. Porque, primeiro ele falou ali, né, uma coisa linda, né? Impossível ser cristão sem amar o Papa. É verdade. Né? Dom Bosco já nos ensinava isso, né? Eu não me lembro exatamente a frase, mas que não tem, é justamente isso, não tem como ser cristão sem amar o Papa. E infelizmente a gente vê, né? Pessoas, não gosto do Papa Francisco, né? Não gostava. Mas assim, não tem como, é contra-testemunho, né, Peter? Nós precisamos amar. Ele é o sucessor de Pedro, é aquele que Deus quis para comandar a igreja nos tempos atuais, né?
Legal. Eu tô aqui com algumas interações do nosso Instagram das pessoas falando qual característica mais marcou o Papa, né? Mais marcou do Papa, né? A característica do Papa, as virtudes do Papa, né? A Graberti, falando aqui da caridade. A Maísa, o amor que ele tinha pela juventude, verdade. A Maju, tudo, mas acima de tudo, sua grande humildade. De fato, né? Foi uma característica dele. A Maria Eduarda, o seu bom humor e as suas belas palavras. A Lauri, a sua compaixão. Murilo Souza, o seu amor e humildade humildade, né? Para com as pessoas. A Letícia, suas palavras e atitudes testemunham o amor misericordioso de Deus por todos. E a Thalita, mais uma vez, falando aqui da humildade. De fato, um Papa próximo das pessoas, humilde, verdadeiro, né? Enquanto o K2 falava aqui, né, dessa atitude simples, né, e verdadeira do Papa, Danusa falando aqui também, até a guarda suíça, né, porque você sabe que os guardas oficiais do Vaticano, quem faz essa guarda é a guarda suíça, são suíços. Tem, né, a né? missão de proteger o Papa, Missão né, por de uma proteger tradição. o Papa. Exatamente, uma tradição. E ele fazia questão de cumprimentar os guardas. Nada a ver, assim, né? Se você guarda for naquela ver. posição toda. Porque justamente, eles não podem nem se mexer. Eu já vi alguns deles, às vezes, em momentos de muito calor, até passando mal, porque eles ficam muito roupas são tempo pesadas, na mesma posição, e tal. E o Papa Francisco humanizou tudo isso, né? Às vezes, eu já ouvi relatos de que ele colocava uma cadeira ali para o guarda suíço sentar, ou levava um lanche para eles. Cumprimentava mesmo, né? Porque o normal é o pontífice passar, eles baterem continência, né? Uhum. E ele ali, mais uma vez, quebrando protocolos e fazendo esse gesto tão bonito, né? Para que aqueles guardas que, no fundo, são jovens, também se sentissem amados por ele. Exatamente. Nós temos mais um VT, né? O Marcelo, o padre Leonardo Ribeiro. O padre Leonardo, ele morou em Roma, está morando aqui em Cachoeira Paulista agora, inclusive está no nosso Instituto Canção Nova aqui na faculdade, diretor espiritual da faculdade e da escola de toda. E ele morou lá em Roma e ele também gravou um vídeo muito bacana e vai ser legal também ouvir o testemunho dele, né? Então vamos lá? Padre Léo, nosso Padre Leonardo, roda aí o VT. Marcelo, vamos lá. Olá, irmãos que nos acompanham aqui no programa PHN. Eu sou o Padre Leonardo Ribeiro, da comunidade Canção Nova, aqui junto com vocês. Me foi pedido para partilhar um pouco com vocês no programa de hoje sobre a minha experiência em Roma e também a minha experiência com o Papa Francisco. Eu sou um padre da comunidade Canção Nova, graças a Deus. Eu fui ordenado em 2021 e com poucos meses de sacerdote, de ordenado, fui enviado em missão para a nossa casa em Roma, na qual fiquei durante 2022, 2023, até ali os primeiros meses de 2024, quando retornei para o Brasil, aqui para a Cachoeira Paulista, na nossa sede. Esse tempo de Roma, principalmente tendo em vista que foi bem no início da minha ordenação, do meu sacerdócio, foi um tempo muito fecundo, um tempo de muito aprendizado, um tempo exigente, porque tinha poucos meses de padre, e ali em Roma foi tudo onde aconteceu no início, onde eu aprendi, e ainda estou aprendendo a ser padre, pois vou fazer 4 anos de padre, mas foi um tempo de muito amadurecimento, um tempo muito fecundo para a minha vida, para o meu ministério, a minha vocação, o meu ser Canção Nova, mas também o meu ser sacerdote para a igreja e para o povo, estando ali no coração da igreja. Então eu tive essa graça, essa oportunidade, esse privilégio de, nos primeiros meses, nos primeiros anos de sacerdote, ser formado ali, no coração da igreja. E, consequentemente, também a graça de estar próximo do Papa Francisco, estando ali presente em algumas audiências com o Papa Francisco, também concelebrando em algumas missas com o nosso saudoso Papa, em alguns momentos ali na Praça de São Pedro,
Me lembro também ali do momento do funeral do Bento XVI, nosso saudoso bispo Papa Emérito Bento XVI, também com o Papa Francisco ali, enfim, muitos foram os momentos. Mas a graça que tivemos de quando a comunidade Canção Nova fez 45 anos de fundada, tivemos a graça de ter uma audiência privada com o Papa Francisco. Eu, juntamente com nossos irmãos de Roma, mas também nosso presidente, Padre Wagner Ferreira, nossos cofundadores, a Luzia Santiago e o Eto. Foi um momento de muita graça, estamos ali, muito próximos do Papa, falando do carisma, e ele acolhendo as palavras, perguntando, interessado em saber a nossa missão e nos deixando ali uma mensagem de esperança, de alegria, de motivação para não pararmos nas dificuldades. E também o legado que eu trago, que eu carrego para a minha vida, o modo que o Papa Francisco também nos ensinou a sermos mais humanos. É isso que eu levo para a minha vida, essa experiência de estar próximo das pessoas, do povo, principalmente dos mais esquecidos, das pessoas mais sofridas, próximo das crianças, dos jovens, dos idosos, das famílias. É isso que eu trago para a minha vida, como lição, como legado. É isso que eu tento viver, olhando para a vida, o modelo do Papa Francisco, e que ele levou até o fim da sua vida. Ele muito atento às pessoas, também o seu bom humor, né? Como não esquecer do seu bom humor, que também nos faz mais alegres, mais felizes e mais humanos. É isso que eu levo para a minha vida, é isso que eu vou tentar e estou tentando viver como padre e como missionário da Canção Nova. Isso para a igreja, para o povo, para meus irmãos de comunidade, para a minha família. Deixo aqui meu abraço a todos vocês, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Que coisa linda. Mais um testemunho de quem morou ali, né? Como o padre bem disse, no coração da igreja, ali no Vaticano. Ô, Cleuber, faz um fundinho aí para mim, por favor. Estamos chegando no final. No final do programa, nós vamos ter a fala do Papa Francisco aos jovens. Então a gente vai terminar sem música, mas com essa frase, né? Com esse comunicado aos jovens. É lindo, emocionante, você vai ver, espera aí. Mas tudo isso que nós estamos vivendo nesse ano jubilar, eu partilho com vocês que tem muito do PHN deste ano. Porque esse tema, salvação, esperança e júbilo, ele foi motivado pelo tema do ano jubilar. Estamos no ano jubilar. E os peregrinos da esperança, né? E esse tema, ser peregrino, estar aqui de passagem, ter esperança e buscar esse júbilo, não só aqui na terra, essa alegria, mas aquele júbilo, sabe? Aquele júbilo no céu, com Deus, estar no céu, motivou todo esse PHN deste ano. Então, eu oficialmente admito aqui e falo para você que esse PHN deste ano, Salvação, Esperança e Júbilo, ele celebra a memória do Papa Francisco. Amém. Essa passagem desse Papa tão importante da nossa igreja. E reforço aquilo que o Guilherme disse. Não precisamos estar preocupados com o futuro da igreja não, viu? Porque Deus, assim como proveu o Papa Francisco para esse tempo que nós acabamos de viver, já está lá no coração de Deus o próximo Papa que vai nos conduzir para esses anos que vêm, tá bom? Então, somos igreja, somos a igreja do Papa, somos a igreja de Cristo, somos a igreja da santidade, PHN, salvação, esperança e júbilo. Então, vem ser a igreja do Papa com a gente nesse ano, tá bom? De 9 a 13, nós da comunidade Canção Nova queremos ver o seu rostinho aqui, para você mostrar que você também é dessa geração, a geração do Papa Francisco, tá bom? Danus, muito obrigado, minha irmã. Deus te pague. Foi uma riqueza pra gente ter você aqui, viu?
Amém, Peter. Obrigadão Foi demais. uma alegria, uma honra muito grande poder partilhar um pouquinho daquilo que tá tão dentro, né? Como um diretor espiritual meu falou uma vez, é uma caixinha que eu tenho dentro de mim, onde eu guardo esse tesouro, né? Desse tempo que eu vivi, e de vez em quando Deus me pede para tirar, né? E para compartilhar com as pessoas. Obrigado, Danusa. Irmão, ó, tem que repetir mais isso aqui pra você ficar na cadeira Ficou na muito mesa bacana, com a gente muito aqui. bacana. Você saiu, se você achou que você saiu bem... Irmão, olha só. Tudo pelo Papa, vai. Rodrigo, brigadão, viu? Estamos juntos, irmão. Valeu, irmão. Deus lhe pague, viu? Obrigado aí, pessoal todo, a produção, a Maria, que correu tanto hoje com os vídeos. Obrigado, Deus lhe pague todo mundo. Marcelo, Deus lhe pague, irmãozão. Obrigadão mesmo por tudo, viu? Gente, a gente se despede assim, com esse tom de saudade, de alegria. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. O Papa falando aos jovens, vale a pena a gente ouvir, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo programa PHN. Tu corazón joven, quiere construir un mundo mejor. Sigo las noticias del mundo y veo que en tantos jóvenes, en muchas partes del mundo, han salido por las calles para expresar el deseo de una civilización más justa y fraterna. Los jóvenes en la calle son jóvenes que quieren ser protagonistas del cambio. Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro. Por ustedes entra el futuro en el mundo. A ustedes les pido que también sean protagonistas de este cambio. Sigan superando la apatía y ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes sociales y políticas que se van planteando en diversas partes del mundo. Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús.